Olá pessoal, a aula passada eu falei sobre os regimes totalitários de uma maneira geral e a aula de hoje especificamente sobre o fascismo italiano. Lembrando que no outro vídeo eu especifiquei que existem vários tipos de fascismo, né, na Itália, na Espanha, em Portugal, e cada um com as suas especificidades. E na aula de hoje vamos entrar propriamente aí na Itália, né? Para a gente entender o fascismo italiano, a gente retoma o final da Primeira Guerra, para entender o contexto no qual ele surge, cresce e chega ao poder. Então eu tenho uma Europa destruída materialmente, destruída em vidas humanas, né, com enorme desemprego, uma inflação altíssima, fazendo a perda monetária dessa população já em frangalhos aumentar ainda mais. Eu tenho milhões de ex-soldados, alguns mutilados pela guerra, outros desempregados, desiludidos, traumatizados, e uma multidão de moradores de rua, né, vivendo pelas ruas das grandes cidades europeias destruídas pela guerra. Então eu tenho um cenário aí de total falta de emprego, o desemprego gigante, né, e também uma falta de esperança. Eu não tenho esperança que isso se resolva, ao menos a curto prazo. Então, a falta de esperança vai gerar nessa população europeia duas saídas principais. A primeira é a luta, né? A greve, os protestos que vão pipocar aí pela Europa inteira. E a segunda, que aí entra no conceito fascista, né? Buscar ideais políticos simplistas que vão resolver problemas complexos, né, de maneira fácil. Então eu busco soluções mágicas, soluções rápidas, né, através do autoritarismo. Então são governos são políticos que vão se dizer fortes, né, que vão resolver os problemas do país de maneira rápida, né, ao contrário da democracia. Então eu já coloco aí logo de início dois inimigos principais, né? A democracia liberal, que é, segundo eles, culpada desse desemprego, dessa destruição total, e o socialismo, comunismo, né, que seria o outro grande inimigo aí desses políticos que vão surgir nesse contexto aí na Europa. Então, um desses políticos vai ser Benito Mussolini, né, um jornalista italiano, soldado, né, que agora vai ser político. E ele vai propor ideias nessa linha que a gente falou, ideias simplistas de solução rápida para os problemas italianos. Então a gente tem algumas características dessa política do Mussolini, né? Algumas delas a gente já trabalhou no vídeo passado, mas especificamente as ideias do Mussolini. Primeiro, né, claro, o nacionalismo extremado, o nacionalismo levado às últimas consequências, né? A nação vai estar à frente do indivíduo, né? O indivíduo serve à nação e não o contrário, né? Então, os seus direitos individuais, a sua vontade individual tem que se sobrepor à vontade do país, à vontade da Itália. Tudo para que a Itália volte à glória do passado, né? E a gente sabe que a glória do passado na Itália é o Império Romano. Então é o povo que nasceu para liderar, é o povo que nasceu para brilhar e os outros servi-lo. Então é o nacionalismo extremado, que, como eu já adiantei, leva à próxima característica, que é a subordinação do indivíduo à vontade do Estado. E a vontade do Estado, claro, é a vontade de Benito Mussolini. Qualquer um que se oponha ou critique essa realidade vai ser tratado como criminoso, vai ser perseguido, preso, apanhar, morrer, né? Então, é o totalitarismo aí acabando com as individualidades. O próximo item é a valorização da guerra, do belicismo. Então, armar a população, armar o país
para conquistar aquilo que ele almeja através da guerra. Então a guerra vai ser colocada aí por ele como um fator de progresso do país. Só com a guerra a gente alcançará esse papel de destaque que nos é devido. E aí a gente chega na questão do ódio, né, que é outra característica importante. O ódio à democracia liberal, né, então o ódio à democracia americana, à democracia inglesa, francesa, o ódio ao comunismo, né, soviético. Então são o odiar para unir, né? Então se despreza todas as liberdades de pensamento, o espírito crítico não existe mais, já que a vontade do Mussolini é a vontade de todos os italianos, e o desprezo pela liberdade de escolha, né, criando aí o partido único ao chegar ao poder. Então essas basicamente são um punhado aí das características principais do fascismo italiano, né? A Itália especificamente vai lutar na Primeira Guerra, né? Ao lado, a gente viu, ao lado da Inglaterra, França, Estados Unidos, e na hora de recolher o lado vencedor, e na hora de dividir o lucro da guerra, a Itália é colocada de lado. Isso vai criar um orgulho nacional ferido, né? Um ódio a essas potências vencedoras da Primeira Guerra, já que eu lutei ao lado delas e não fui beneficiado como elas foram, com as indenizações da Alemanha, com a perda de terras. A Itália não ganha nada. Então, o orgulho italiano foi extremamente afetado, que vai ser uma das características importantes aí para a tomada do poder por Mussolini. Então, 1919, um aninho depois do fim da Primeira Guerra, Mussolini vai criar o Fasci Italiani di Combattimento, né, que é um grupo aí paramilitar, movimento extremamente nacionalista, que vai utilizar da violência física contra seus principais opositores, que a gente já colocou aí, os socialistas, os comunistas e os democratas. Esse movimento vai crescer muito, já em 1921, né, com o fantasma do comunismo aí rondando a Europa, os fazendeiros, grandes fazendeiros italianos, os grandes empresários, vão ver no Mussolini uma oportunidade de conter o avanço socialista dentro da Itália, né? Então eu vou financiar o Mussolini para o Mussolini combater, através da violência física, o crescimento do socialismo. Também vai gerar apoio, né? Muitas pessoas vão se identificar com essa linguagem fácil, com essa promessa de resolver os problemas italianos. Então, aquela multidão de ex-combatentes italianos da Primeira Guerra, muitos deles vão aderir ao fascismo, os desempregados, em busca de um emprego, lógico, e os camponeses. Então, o movimento fascista cresce tanto que vai dar origem, aí sai de um grupo paramilitar e passa a ser um partido político oficial, o Partido Nacional Fascista, que logo tem 300 mil afiliados. Então é um partido que já começa muito grande. E aí o desemprego, esse problema social enorme da Itália continua. Os partidos socialistas organizam greves, protestos pela Itália inteira. E aí esses grandes fazendeiros, esses grandes industriais vão financiar o armamento desses partidários fascistas, que vão organizar em 1922 uma grande marcha em direção a Roma, né? Então eles marcham em direção a Roma, né, atacando os socialistas, os grevistas, e eles recebem então o apoio do rei Vittorio Emanuele III, que vai nomear Mussolini o primeiro-ministro da Itália. Então Mussolini chega ao poder não através do golpe, ele é nomeado pelo Vittorio Emanuele III como primeiro-ministro italiano em 1922. Então o governo dele começa em 1922 e, a princípio, ele tenta manter uma certa normalidade, manter a aparência da democracia, né? Ele demora um pouquinho para mostrar o que ele é.
E aí, logo após isso, esse período inicial, ele começa a aparelhar o Estado para suas ideias totalitárias. Em 1924 tem uma eleição para a Assembleia Constituinte, para a Assembleia Nacional, né, para o Legislativo. Essa eleição vai ser marcada pela violência, né, pela manipulação do resultado, e o Partido Fascista vai ganhar as eleições aí de maneira muito grande, né? Então vai tomar o legislativo para eles, que é o primeiro passo em direção da ditadura. Essa eleição, ela o jornalismo, né, a imprensa denuncia, né, todos os casos de violência e manipulação. A popularidade do Mussolini nesse momento, 1924, pela primeira vez, ela diminui a popularidade, né? Os grupos socialistas vão realizar protestos pelo país inteiro. Isso vai fazer com que o Mussolini tenha um motivo para, em 1926, né, com essa onda de protesto gigante, ele instala a ditadura fascista. Então ele fecha todas as organizações democráticas e vai governar a Itália de maneira fascista, né, de maneira ditatorial. São as leis fascitíssimas, esse nomezinho complicado aí, que vai colocar a Itália sobre o regime totalitário como uma ditadura de extrema direita. Né? Então, o primeiro item, lógico, o poder excepcional Mussolini, que agora pode fazer o que lhe bem couber. Né? O que ele tiver na cabeça ele vai poder fazer, porque ele tem esse poder excepcional. O partido único, então fechamento de qualquer partido de oposição, né, mesmo de direita, todos vão ser fechados, só vai ter o partido fascista. Então é o partido único, bem comum aí nas ditaduras pelo mundo. Ele caça todos os deputados de oposição, então a gente volta ali um pouquinho, a eleição manipulada, ele já tinha a maioria do Congresso, mesmo assim existiam deputados de oposição. Todos eles vão ser cassados e o Congresso nada mais vai ser do que o partido fascista. Volta a pena de morte, né? Então a pena de morte que havia sido abolida na Itália volta, né? Então esses inimigos políticos do Mussolini já sabem o que lhe aguarda o futuro, né? Que é a pena de morte. E vai ter paralelamente a isso, né? Esse regime autoritário que vai cercear todos os direitos italianos, vai ter um investimento gigantesco em propaganda. Né? Então, aí os regimes totalitários, o regime fascista, ele entende já esse mundo moderno, o mundo da propaganda, principalmente em cima dos jovens. Né? A esperança de uma Itália poderosa, de um governo forte. Então é a propaganda em cima do líder, em cima do Mussolini, tratado como um herói, um ser quase que divino, né, que veio para colocar a Itália onde ela merece, né? Então ele não erra, tudo é acerto. Então uma propaganda gigante, né, em cima do partido, da Itália e da figura do líder do Mussolini. E para finalizar essa teia de poder, Mussolini vai se aliar à Igreja Católica, né? Então a Igreja Católica, que tem sede em Roma, vai ganhar ali o Vaticano como Estado independente em troca do apoio e da legitimação do governo de Mussolini. Então, nesse contexto todo, nós vamos ter aí esse governo fascista que vai ser um dos pilares aí da Segunda Guerra Mundial, e a gente volta a esse assunto quando tratarmos da Segunda Guerra. Então, qualquer dúvida, vocês mandem aí um comentário que eu irei responder. Abraço.